nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos, aqueles que também nos acompanham pelas mídias sociais. Hoje estamos a celebrar o 25º domingo do tempo comum e para bem rezarmos esta missa, convido a pedirmos perdão a Deus dos nossos pecados, rezando juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Eterno, na sua infinita misericórdia, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus com o nosso hino de louvor. Oremos, rezamos esta Eucaristia pelo dom da vida de Dona Isabel Araújo de Freitas, celebrando 86 anos. Está aqui na igreja? Não. Então, os nossos parabéns para Dona Isabel e as nossas orações hoje direcionadas para ela. Rezamos em ação de graça a Cláudio Neto, rezamos pelas intenções de D. Luiz Lisboa, bispo de Pemba, e pela paz em Cabo Delgado, Moçambique. Rezamos em intenções da família de Gouveia, intenções particular pelos Santos e Teixeira, pelas intenções de Rita e Saúl, pelas intenções de Andréia e Dâmia, intenção pelos nossos irmãos doentes, Zélia Coelho, Senhor Costa, Carlos Gouveia e Irene Gouveia. Intenção particular pelos nossos benfeitores vivos e defuntos. E pedimos a Deus que conceda o descanso eterno a Armando de Abreu, celebramos o 7º dia antes de ontem,
João Coutinho, Teresa Menezes Vieira, 11 meses de falecimento, e Luiz Paixão. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor ao próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem perverse os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus. O oráculo do Senhor, tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos, e acima do vosso estão os meus pensamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo será glorificado no meu corpo, quer eu viva, quer eu morra.
porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se viver neste corpo mortal é útil para o meu trabalho, não sei o que escolher. Sinto-me constrangido por este dilema. Desejaria partir e estar em Cristo, que seria muito melhor, mas é mais necessário para vós que eu permaneça neste corpo mortal. Procurai somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Abri, Senhor, os nossos corações para aceitarmos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu. Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom?
Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. O apóstolo, a liturgia de hoje traz para nós esta reflexão que vai de encontro exatamente com o nosso jeito de pensar, o nosso modo de agir e o nosso critério de justiça, que é totalmente, mas eu confesso que totalmente diferente do modo de agir, de pensar, de ser de Deus. Os nossos critérios, muitas vezes, puramente humanos, são tão contrários à vontade do Senhor. Mas quero começar com o que dizia a leitura do livro de Isaías, que é um convite para nós a procurar o Senhor enquanto se pode encontrar. E o Senhor está a passar nas nossas praças, na nossa vida, na nossa casa, se permitindo ser encontrado. Na verdade, é aquele que nos encontra. Agora Ele só fica esperando a nossa aceitação, sim ou não. Assim como na leitura do Evangelho, aquele proprietário passou pela praça e convidou os trabalhadores. E os que disseram sim, foram trabalhar na sua vinha, foram colher as uvas lá no seu campo. Assim o Senhor espera de nós este sim, esta adesão. E a palavra hoje pede: procure o Senhor, busca o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. E ainda disse: invocai-o enquanto está perto. Invoque o nome do Senhor. Agora é curioso que muitas vezes tem gente que fica muito católico, muito devoto, muito religioso nos momentos de tribulação. Aí é devoto de todos os santos, faz todas as novenas, reza todos os textos, faz promessa, acende todas as velas nos momentos de tribulação. Mas no momento de gozo, no momento de festa, no momento de alegria, quando nossa família está todo mundo bem, com saúde, dinheiro no bolso e no banco, Deus não faz falta para muitas famílias. Mas quando vem esses períodos de pandemia, quando vem as provações da vida, os sustos, os medos, aí tem tanta gente devota. E o que diz a palavra? Converta-se ao Senhor, que terá ao Deus que é generoso, que é misericordioso e nos perdoa sempre. E é esta misericórdia, esta generosidade de Deus que a liturgia de hoje vem nos trazer, trazendo esta imagem de um proprietário de uma grande plantação de vinha. E quando chegou o tempo da colheita, ele precisava de mais trabalhadores. Certamente ele já tinha os seus trabalhadores para colher a uva, mas quando a produção era grande, precisava de um reforço. E ele vai muito cedo, de manhã cedo, na praça, atrás de trabalhadores. É coisa que aqui na África do Sul ainda se vê aqueles homens, coitados, que ficam em alguns cruzamentos, em algumas ruas, esperando que algum de nós os contrate para ir cortar a grama lá na nossa casa, no nosso jardim, para ir podar uma árvore, para fazer uma limpeza, sei lá. Aqui ainda tem muito disso. Na verdade, eu só vi isso aqui, interessante. São coisas ainda lá do tempo da Bíblia.
Naquele tempo de Jesus, Jesus observava que existia isso. Empregados e pessoas também desempregadas. E o que faziam os desempregados? Ficavam lá na praça, esperando que alguém os contratasse. E aquele homem passou, tinha um grupo ali, ele chamou e eles foram trabalhar o dia inteiro. Mas o patrão disse: quanto é a diária de vocês? Vamos combinar por quanto é o dia? 1 moeda de prata. Ok, 1 moeda de prata, então vamos. Às 9 da manhã passou, levou outros. Ao meio-dia passou, levou outros. Às 3 da tarde ainda tinha outros lá sentados sem fazer nada. Convidou, foi, e como se não bastasse ainda, umas 4 da tarde. E aqueles que entraram às 4 da tarde só trabalharam 1 hora. De modo que quando aquele patrão vai pagar a diária de cada um, começou dos últimos. Que a palavra de Deus diz: os últimos serão os primeiros. Eu dizia que é sempre ao contrário. O modo de Deus, a pedagogia de Deus, dos nossos critérios. Para nós, os mais importantes sentam nos primeiros bancos, os mais importantes sentam na mesa de honra, os mais importantes têm as cadeiras mais confortáveis. Para nós, os nossos critérios são assim. Os mais importantes se servem a melhor comida, e os planos de Deus é o contrário. De modo que aquele homem começou a pagar pelos últimos e deu 1 moeda de prata, o combinado com aqueles primeiros. E os primeiros, que representam a nós os nossos critériozinhos humanos de justiça e tarará, começaram a pensar: eita, se esse que trabalhou só 1 hora ganhou 1 moeda, nós vamos ganhar 8, trabalhamos 8 horas. Não pensava ele que já tinha combinado com o patrão que era 1 moeda. E assim fosse que entraram às 3 da tarde, ao meio-dia, às 9 da manhã, e quando entrou os que entraram às 7, foram protestar. Protestaram, mas isso não é justo. Claro, na nossa lógicazinha humana, não é justo alguém que trabalhou 8 horas ganhar igual a quem trabalhou somente 1 hora. E o patrão diz: amigo, toma o que é teu. Eu combinei com você 1 moeda de prata. Eu não estou sendo injusto. Ou por acaso tu queres mandar no que é meu? O dinheiro é meu, eu pago como eu quero a quem os contratei. E o protesto e a confusão e daqueles que se sentiram injustiçados. Aí, então, aplicando isso no nosso entendimento e na história da salvação, o que nós poderíamos dizer? Este proprietário é Deus. A grande vinha, este mundo, e somos nós, esses vinhateiros, eu e você, e vocês. Só que tem gente bem antes de nós. Vamos começar por onde? Pelos judeus. Foram os primeiros que receberam o anúncio. O povo judeu. Por sinal, Jesus Cristo é judeu. Foi a ele os primeiros. Foram ele o povo da aliança. E assim, fazendo uma retrospectiva lá do Antigo Testamento, pegamos Abraão, toda essa gente que foi servindo a Deus até chegar agora em nós. Gente, o mesmo céu que os nossos antepassados ganharam, vai ser também o mesmo céu que nós vamos ganhar. Não é que eles conheceram primeiro, vão ter privilégio de receber um céu mais maravilhoso e nós vamos ficar lá na periferia do céu. Isso não existe. É o mesmo reino, é o mesmo céu para quem recebeu há tantos anos atrás este anúncio, e para quem está sendo evangelizado e catequizado, e quem está, como dizia a primeira leitura de hoje,
para quem está buscando o Senhor agora. Vai ser o mesmo céu. Padre, ainda não percebi nada. Essa história do Antigo Testamento, eu não entendi. Ok, vamos ser mais claro. Alguém que desde pequeno serviu a Deus, teve a graça de nascer numa família bem católica. Desde pequeno recebeu a vida, teve uma vida sacramental. E alguém que por circunstâncias da vida, sei lá, talvez nem comungue, talvez pouco reze, talvez, sei lá, mas aquela pessoa nos últimos instantes da vida dela, nos últimos dias da vida, ela buscou ao Senhor, ela teve o encontro com o Senhor, ela se converteu. O mesmo céu que aquele que se converteu nos últimos dias da vida vai ganhar é o mesmo de uma pessoa que viveu a vida inteira servindo a Deus. Não é porque eu desde pequeno servi a Deus, ou você desde pequena foi devoto e serviu a Deus, vamos ter um privilégio de ter lá no céu um local especial para nós. E para aqueles que se converteram nos últimos dias, vai ter o resto. No reino do céu não existe resto. No reino do céu não existe distinção, não existe separação. Que Deus é Pai, é misericordioso, e o seu amor é para com todos. Mas também não vamos deixar para a última hora. Não deixe para a última hora, porque também tenho a impressão que tem gente que, enquanto tem saúde, é jovem, tem saúde, serve ao diabo. E aí, quando está velho, com colesterol, diabetes, pressão alta, artrite, artrose, tudo enquanto que posso imaginar, quando vem na velhice, aí agora eu quero servir a Deus. Quando estava jovenzinho, o filezinho é para o diabo, e quando está só os ossos cheios de doença, aí quer servir a Deus. Não deixa para a última hora. O que diz a palavra? Procurai o Senhor enquanto Ele se pode encontrar, invocai o seu santo nome. Deixe o ímpio o seu caminho, deixe esses pecados. O curioso é que nós temos pecado de estimação. Gente, a gente tem animaizinho de estimação, mas pecado não. Mas tem gente que tem pecado de estimação. E o que diz a palavra de Deus hoje para nós? Deixe esses pecados. Deixe o ímpio o seu caminho de pecado. O homem perverso, os seus pensamentos de perversidade, de maldade, e converta-se ao Senhor. Rezo e peça a Deus nesta Eucaristia, que o Senhor seja misericordioso sempre para conosco, e que nós estejamos atentos quando o Senhor passar na praça da nossa vida. Que assim como aquele proprietário passou lá na praça e chamou aqueles trabalhadores, o Senhor também está a passar na minha vida, na tua vida, na nossa casa, e nos fazer esse convite. Deixemos de tantas desculpas, porque sempre encontramos uma desculpa para não ir à missa, para não rezar, para não comungar. Sempre encontramos uma desculpa. Deixemos as desculpas. É o diabo que quer que a gente arranje sempre uma desculpa. A culpa foi da mulher que me deu a maçã. E a mulher diz, a culpa foi da cobra, a serpente que me deu. A gente sempre encontra uma desculpa. Deixemos de desculpas. Diante de Deus não existe, Ele nos conhece.
Então rezo e peço a Deus que nós tenhamos esse discernimento de quando o Senhor nos convidar, quando sentir, Padre, como é que eu vou saber isso? É aquele toque no coração, sabe? Às vezes a gente sente aquela necessidade de rezar, aproveita aquele momento, é o momento de Deus. Sei que já falei muito, mas só uma coisinha. Eu fico triste quando nós que assumimos ministérios na igreja, eu sei que a igreja tem regras, tem normas e tudo, mas eu fico triste quando nós, padres, catequistas, animadores, coordenadores, nós que assumimos, estamos nessa comissão de frente da igreja, barramos a graça de Deus na vida das pessoas. Como assim, padre? Eu não estou entendendo. Alguém me procura para receber, para batizar um filho, para colocar o filho na catequese, ou para rezar por ele, ou para fazer uma intenção, ou para alguma coisa, e eu pego todo o direito canônico e venho, olha, você não pode por isso, por aquilo outro. Você não pode porque você está lá em tal colônia e tá. Gente, quem sabe se foi naquele momento que o dono da vinha, que é Deus, passou na vida daquela família e disse, procura a igreja e batiza o teu filho. E eu venho com todas as regras e todas as normas e digo, você não pode. Fechei, tapei a graça de Deus na vida daquela família. Não sei se me fiz compreender, mas eu rezo e peço a Deus que nós tenhamos esse discernimento. Nós, enquanto comunidade, de percebermos quando Deus nos convida. Eu já disse, é aquele toque, também pode ser pelo um conselho de um avô, de uma avó, de um sogro, da sogra, de um amigo, do vizinho, até mesmo de uma música que você escutou e sentiu aquele desejo, aquela intuição. Deus tem 1001 formas de falar conosco. E rezo também pedindo que nós sejamos facilitadores, canais da graça de Deus na vida das pessoas, e não como os outros a protestar. Epa, não pode, você não pode porque eu para batizar o meu filho eu tive que fazer isso e aquilo outro, eu para me casar tive que fazer isso e aquilo outro. Muitas vezes nós nos portamos como aqueles primeiros trabalhadores, protestando, tu não podes. Então rezo e peço a Deus nesta Eucaristia que nós sejamos canais da graça de Deus na vida dos nossos irmãos e da nossa comunidade. E assim, com muita fé, convido a ficarmos em pé e professar a nossa fé rezando juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, criado. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai, que está perto de quantos o invocam.
e é misericordioso para com todos. E supliquemos confiadamente, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Nós vos rogamos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a palavra de Deus ilumine a Santa Igreja e em todas as horas da tarde e da manhã haja quem trabalhe na vinha do Senhor. Oremos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis pela economia mundial não se fechem às necessidades de ninguém, mas defendam os direitos dos mais pobres. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os desempregados encontrem emprego, os operários estabilidade e os trabalhadores do campo colheitam abundantes. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as nossas aldeias, vilas e cidades sejam lugares de convivência e amizade, onde se invoque o Senhor e haja paz. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical sintam gosto em trabalhar ao serviço do Evangelho e encham o coração com os seus valores. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo dom da vida de Dona Isabel Araújo de Freitas, que Deus lhe conceda saúde e paz. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, cujos pensamentos e caminhos estão muito acima dos nossos, escutai as orações que vos dirigimos e fazei que a palavra de Jesus nos desperte para o trabalho na vossa vinha. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Vós sois o único Deus,
vivo e verdadeiro, estás presente em todo o universo, mas é sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamastes a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito, para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessar de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, na companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a quem veneramos e celebramos estes dias, Nossa Senhora das Dores, seu castíssimo esposo São José, Santo Antônio, São Vicente e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Bute, o seu auxiliar Dante, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido.
Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, Armando de Abreu, João Coutinho, Teresa Menezes Vieira, Luís Paixão, os nossos benfeitores e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de toda perturbação, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Rezemos juntos pedindo a paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Muita paz em nossas vidas, em nossa família e principalmente em nossos corações. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acolhimento do vosso corpo e sangue, Senhor Jesus Cristo, que vou receber, não seja para o meu julgamento e condenação, mas para a vossa misericórdia e misericórdia de proteção e remédio do corpo e da alma. Cristo nos guarde para a vida eterna.
Sustentai, Senhor, com auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como todos nós pudemos acompanhar o pronunciamento do Presidente da República acerca do nível em que vamos passar a partir do próximo domingo, a nossa igreja passa a ter mais participantes. Para além de serem 50, passa a ser a metade do que ela pode, e assim os cuidados vão se reforçar, porque com isso não quer dizer que o vírus já tenha sido combatido. Muitos poderão cair no desleixo, pensar que o fato de estarmos no nível 1 e podermos aumentar o número de participantes nas celebrações, com isso quer dizer que o vírus tenha sido vencido. Agora devemos redobrar as medidas de segurança e prevenção. E assim, a partir do próximo domingo, poderemos ter mais participantes da nossa celebração. E também o senhor arcebispo e o bispo auxiliar já tiraram um documento que nos orienta nesse sentido. A imagem volta a fazer visita na casa da Albertina pela segunda vez. Obrigado, Albertina, pela tua generosidade e pelo teu amor à Nossa Senhora, que é a mãe, por favor, que a mãe de Fátima interceda sempre por você, pela tua família e também pelo povo moçambicano, em especial de Cabo Delgado, que tanto está a precisar de paz. Ave Maria, Ave O Senhor esteja convosco, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos um bom final de uma boa semana, um bom final de semana, e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Lembramos que vamos continuar com a reza do texto, né? E também sábado, domingo 27, é o dia que celebramos o nosso padroeiro, fundador da nossa congregação, São Vicente de Paulo. Nós vamos celebrar a missa no sábado, se alguém quiser vir, sábado 9 horas, será a missa de São Vicente, porque domingo já é a missa normal da comunidade.